Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pegue a sua Bíblia, abençoado, pegue a sua Bíblia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Que esta palavra nos seja revelada a nós e aos que vão me ouvir e me assistir agora, em qualquer lugar da face da terra, aonde o Senhor, segundo a sua vontade, fizer chegar esta imagem e este áudio. Manifesta a tua glória e revela a tua palavra aos teus filhos, às tuas ovelhas, à tua igreja. É o que eu oro, peço, rogo e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Glória a Deus pela sua vida, pode se assentar. Você aqui em Santo André, pastora Sueli, você aqui em Santo André, pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a você que me assiste agora pela internet, nos vários grupos de WhatsApp. Graça e paz a você aí. Glória a Deus pela sua vida. Dá um zoom aí, Alex. Graça e paz. Vos amo em Cristo com amor não fingido. Você que está ao vivo agora no YouTube, glória a Deus pela sua vida. Amém? Anjos do Senhor, Apostolado Novo. Aliás, deixa eu falar do meu livro aqui, uns 10 segundinhos. Já está para sair o volume 2, hein? Você que não tem o volume 1 ainda, já está atrasado. Em alguns dias vai sair o volume 2. Este é o volume 1 da série Graça e Apostolado, tá? Então você que não tem ainda, está em outra cidade, em outro estado, para qualquer lugar do Brasil, apenas R$30 você recebe esse livro, volume 1 e o Provérbios de MGA. Eu sempre coloco junto folhetos de evangelização em graça, mais as despesas do correio. Tudo isso por apenas R$30. Você recebe em qualquer lugar do Brasil, perto ou longe no Brasil, eu consigo esse valor pelos correios. Amém? Me chama no WhatsApp, nos grupos, pelo Facebook, Ministério Graça Apostolado, e eu te envio pelos correios. Amém? Anjos do Senhor, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Quanto isso, graça e paz a todos os pastores que estão debaixo do meu apostolado. Um abraço especial para o pastor José Davi, MGA Brasília, pastor Alexandre de Brasília, o abençoado Valdemar, a sua esposa e todos que estão lá em Brasília, crescendo em graça. Um abraço para Manaus também, MGA Manaus, abençoada Silênia, responsável pelo grupo lá de Manaus. Glória a Deus pela sua vida. E tantos abençoados que estão crescendo em graça através do MGA, Ministério Graça Apostolados. Quem já achou Gênesis 3? Já achou? Já dou o tema da mensagem daqui a pouco eu dou o tema. Gênesis 3:15. Olha aí na sua Bíblia. Gênesis 3:15. Deus disse assim para a serpente. Gênesis 3:15. E porei do verbo pôr, colocarei, né? Gênesis 3:15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus disse para a serpente um dia que ele ia colocar inimizade. Isso vem de Deus, tá? Isso não vem do diabo, não. Deus disse, colocarei inimizade entre ti, quem? A serpente. Deus falando com a serpente, o contexto diz isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência. Quer dizer então que a serpente ia ter uma descendência, né? Entre a tua descendência e o seu descendente. Vai para Gênesis 4, verso 1, do lado. Já dou o tema daqui a pouco. Gênesis 4, verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. O que Deus tinha dito lá em Gênesis 3:15? Que ia colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Gênesis 4:1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu
e teve Caim. Diga, Caim. E disse, toda mãe fala essas coisas, né? Ela não sabe nem se é ovelha, se é bode, mas a mãe fala, né? Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel. Diga, Abel. Quantos são aí? Caim e Abel são quantos? São 2, né? Gênesis 4, 2. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim foi lavrador da terra. Então aqui está na Bíblia as primeiras 2 sementes que foram colocadas na terra. Deixa o Gênesis aberto, vai lá para Romanos 9, e daqui a pouco eu já te dou o tema da mensagem de hoje, deste apostolado. Vai lá em Romanos capítulo 9, deixa o Gênesis 3 aberto, que eu vou precisar mais um pouquinho. Romanos 9, versículo 21. Romanos 9, 21. O apóstolo Paulo disse: ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma, Gênesis 3,15, mulher. Romanos 9, 21, massa. Para da mesma massa fazer um vaso para a honra, que lá em Gênesis 4 se chamou Abel, e outro vaso para a desonra, que lá em Gênesis 4 se chamou Caim. Dá um sinal quem está entendendo o que estou falando aqui. Ainda em Romanos 9, olha aqui o versículo 11. Romanos 9, verso 11. Contudo, não tendo eles quem? Se você olhar o verso 13, você vai ver aqui 2 nomes, Jacó e Esaú. Romanos 9, 11. Contudo, não tendo eles ainda nascido. Eles quem? 13, Jacó e Esaú. Continua o verso 11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal. Interessante esse mistério da soberania de Deus, né? Não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras ou de livre-arbítrio, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela quem? Rebeca, que era a mulher de Isaac, mãe de Jacó e Esaú, foi dito a ela, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei a Jacó, Deus disse, e aborreci a Esaú. Por quê? Digam comigo, por quê? Deus amou a Jacó e rejeitou a Esaú, se eles não tinham feito nem bem nem mal? Não é uma pergunta? Ué, Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, ou seja, isso foi antes da fundação do mundo, eles não tinham nascido, nem tendo feito, olha Romanos 9:11, nem tendo feito bem e nem mal. Quem disse que não tinha feito mal? Pastor, como se ele não tinha nascido, como é que ele fez o mal? Fala para o seu irmão, antes de nascer. Antes de nascer como, pastor? Como é que ele fez o mal antes de nascer? Vou dar uma dica, hein? Eu já estava lá, em graça ficou fácil entender. Eu já estava lá, abençoado. Tanto eu como você, como o Abel, como o Caim, como o Jacó, como o Esaú. Ambos já estavam lá. Pastor, mas está escrito que eles não tinham feito nem bem nem mal. O Esaú fez o mal. Apocalipse 12 diz que a terça parte das estrelas do céu, que são anjos, foram expulsas do céu, junto com Lúcifer, que aqui na terra se tornou diabo. Hebreus 2,14, que já foi aniquilado. Então, como é que não fez mal? Fez sim. Quando Lúcifer se rebelou, e isso foi antes da fundação do mundo, ele e a terça parte dos anjos foram expulsas. Isso significa que os anjos se rebelaram juntamente com Lúcifer. E um desses anjos descobriram o nome dele.
eu não sei todos, porque a Bíblia não fala, mas qual o nome de um dos anjos que fez parte da terça parte que se rebelou juntamente com Lúcifer no céu? O nome dele está em Romanos 9,13. Por isso que Deus aborreceu Esaú, não tendo feito bem ou mal aqui na terra, mas tinha feito antes. Por favor, só quem entendeu. Isso é mistério. Mistério de Deus, que nos foi revelado. É preciso ter conhecimento para que tenha entendimento, que gera um discernimento. Levante um dedo e diga: conhecimento, entendimento, discernimento. O que eu te falei aqui é fruto de anos e décadas de leitura, de conhecimento, que gerou um entendimento, que deu um discernimento. Está claro ou não está claro? Muitos na terra já nasceram, cresceram e morreram sem entender isso e sem ouvir isso. Mas aprove a Deus fazer chegar até vocês. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. A você Deus quis fazer chegar a revelação dos mistérios. Bom, vai lá para Romanos 9 de novo, o versículo 21. Então nós estamos falando aqui de duas descendências. Diga comigo: descendência de Abel, descendência de Caim. Lembra que Deus disse que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher? Tem pessoas que falam até umas heresias aí. Isso é heresia, eu vou falar, mas é heresia, isso não é verdade. Tem pessoas que falam que a serpente teve relação com Eva. Deus não precisa disso. Por que ele não precisa? Porque o problema não foi na terra da serpente ter relação com Eva. O problema foi antes da fundação do mundo. Quem pegou essa, hein? O problema foi lá. O problema não foi aqui, entre Eva e a serpente. Então eu estou provando e desmascarando essa heresia dos que falaram que a serpente teve relação com Eva para que gerasse Caim. Diga bem forte: Deus não precisou disso. Olha o Romanos 9, ó. Olha o Romanos 9:11. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de quem? Da serpente? Propósito de quem? De Deus. Permanecesse firme. Então diga: Deus teve um propósito. Se você ler Romanos 9:21, já vou dar o tema. Se você ler Romanos 9:21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer? Ou não tem? Ele já teve. Ele já teve esse poder. Tanto é que na terra tem a descendência de Abel e a descendência de Caim, que nós conhecemos como ovelhas e bodes, ou trigo e joio, ou peixe bom e peixe ruim, ou árvore boa ou árvore má. É a mesma coisa? Ou, Romanos 9:22. Que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência? Aqui não fala ovelha, aqui fala vasos da ira, preparados para a perdição, que em Mateus 25 é chamado de bodes. Romanos 9:23, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então, Mateus 25, vasos de ira, em Mateus 25 chama de bode. Vasos de misericórdia, em Mateus 25 chama de ovelha. Vasos de ira, em Gênesis 4, deu até o nome, Caim. Vasos de misericórdia, em Gênesis 4, deu até o nome, Abel. Vasos de ira, em Romanos 9:13, teve o nome, Esaú. Vasos de misericórdia, em Romanos 9:13, teve o nome, Jacó. Está claro ou não está ficando claro? Glória a Deus. E daí, pastor? Para que eu entre no meu tema de hoje, eu precisava te falar isso.
que aqui na terra existem... Abre aí, por favor, Mateus 25. Aguenta o tema aí já, que já vou dar já. Abre em Mateus 25. E então vou te dar o tema dessa noite. Mateus 25. Olha lá. 32. Mateus 25, 32. Vamos ver o que Jesus falou sobre a descendência de Abel e descendência de Caim. Mateus 25, 32. Quem achou, diga amém. Mateus 25, 32. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então Jesus disse que haveria uma separação. Está claro ou não está claro? Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Independente de onde ele vai colocar, eu já descobri que existem ovelhas e bodes. Lendo, eu entendi que a ovelha vai ficar na direita e o bode na esquerda. Está percebendo? Dois entendimentos? Lendo, eu descobri que existe ovelha e bode. Suponha que eu não saiba quem é. E não sei mesmo. Porque não está escrito na testa ovelha. E ninguém anda na rua com uma plaquinha escrito bode. Então como eu vou saber quem é ovelha e quem é bode? O tema de hoje. Qual o tema, Jaque? Fala para o seu irmão, como saber quem é ovelha? E agora? Nós temos uma noção, mas não está escrito na testa ovelha. E nem bode. Certo? Você vai no sacolão, você vai na feira, você vai no posto de gasolina, você vai no médico, você vai trabalhar, você vai na escola. Você vive na terra. Você vai na ladeira, você vai na General Osório, você vai na ladeira Porto Geral, que ali passa gente igual formiga. Você vai na 25 de março, você vai na Praça da Sé, você vai na Paulista. Gente igual formiga. Como saber quem é ovelha? Abre Mateus capítulo 10, por favor. Como saber quem é ovelha? Mateus capítulo 10, versículo 1. Tema de hoje, como saber quem é ovelha? Qual o tema de hoje? Como saber quem é ovelha. Diga pela fé, o Espírito Santo, através do apostolado e da palavra de Deus, vai me ensinar a conhecer as ovelhas. Quem pode falar amém? Esse é o propósito. Mateus 10, verso 1. Mateus 10, 1. Diz o livro histórico: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Já são 4. Filipe e Bartolomeu, 6. Tomé, 7. Mateus, cobrador de impostos, 8. Outro Tiago, eram 2. Tiago, filho de Alfeu, 10. Tadeu, 10. Agora, Simão, 11, o Zelote, e 12, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Por que Judas traiu Jesus? 12 discípulos, por que Judas traiu Jesus? Interessante essa palavra, né? Essa pergunta, né? Escreva no seu caderno, diga, por que Judas traiu Jesus? Tanta coisa para ele fazer, ele vai trair Jesus, abençoado. Né? Por que Judas traiu Jesus?
Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 6. Diga comigo, havia uma profecia. João, nós vamos saber por que Judas traiu Jesus. João, capítulo 6. João 6, aqui, versículo 63. Vou ler alguns versículos antes. João 6, 63. Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. Algumas versões diz, para nada presta. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas alguns de vós não creem. Tinha 12. Eu não li Mateus 10 sobre os 12? Você tem o nome dos 12? Aqui em João 6, 64, Jesus disse: mas alguns de vós não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o trairia. Ele já sabia tudo isso aí. João 6, 65. Prosseguiu. Jesus disse: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Quem é filho da perdição não virá a mim, porque o Pai não concederá, porque ele é para a perdição. João 6, 66. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. 67. Então Jesus perguntou aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem? Uma outra versão diz: para onde? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Porque a palavra diabo significa enganador. A palavra diabo significa acusador. Vem do grego diabolos. Diabo em português, acusador ou enganador. Jesus disse, verso 70, não vos escolhi eu aos 12, contudo um de vós é um diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, olha que interessante, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Então diga a pergunta: por que Judas traiu Jesus? Parte da resposta. Diga: havia uma profecia. Se nós estamos em João 6, se nós estamos em Mateus 10, e havia uma profecia, então vamos procurar essa profecia. Aonde? Em Coríntios? Não pode ser, Coríntios é depois de João 6. Em Efésios? Efésios não pode ser, que cronologicamente, Efésios é depois de Mateus 10. Então, se havia uma profecia, essa profecia que tem que estar o quê? Antes. Salmos, por favor. Havia uma profecia. Salmos 41. Por que Judas traiu Jesus? A resposta está aqui. A metade da resposta, diga: havia uma profecia. Bom, e nós sabemos que toda profecia tem que se cumprir. Não é isso que você sabe? Salmo 41, versículo 9. Olha a profecia aqui. Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, entre aspas. Tá claro, entre aspas? Porque um amigo verdadeiro não faz isso. Por isso que é amigo íntimo. Íntimo quer dizer, eu o escolhi. Era até um dos 12. Salmo 41, 9. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão. Agora ficou claro, hein?
Não ficou claro? Comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Está claro ou não está claro? Isso aqui é uma profecia que ia acontecer. E que já aconteceu. Quando? Quando Judas traiu Jesus. Dá um sinal quem está entendendo. Tema da mensagem, Jaque, por favor. Como saber, diga, como saber quem é a ovelha? Porque Jesus escolheu 12 e um deles era um diabo. Ou seja, enganador, acusador, traidor. Diga, como saber quem é a ovelha? Você vai sair na rua perguntando, você é ovelha? Ou você é bode? Aí você vê um roqueiro de preto, cabelo comprido, andando assim. Você fala, esse aí é um bode, hein? Aí você vai ler a Bíblia e vê Judas andando com Jesus. E aquele que era o bode verdadeiro. E o roqueiro não está nem sabendo de nada. Pegou onde eu quero chegar? O que eu estou te ensinando? A saber julgar corretamente. Alô? Regra número 1 para se julgar uma situação. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência. Porque o punk e o roqueiro e o heavy metal e o Marilyn Manson é mais fácil ser ovelha do que o Judas, que era bode e traiu Jesus. Pastor, mas o que o Marilyn Manson faz? Pastor, você está falando da ignorância que ele anda? Tem uma palavra a isso. Em Atos 17:30 diz que Deus não leva em consideração um tempo de ignorância e pede para que todos se arrependam desses atos carnais. Então, a ignorância de um homem não significa que ele é um bode traidor. Porque Judas não estava na ignorância. Ele tinha o pleno conhecimento de quem era Jesus. Mas havia uma profecia que tinha que se cumprir. Por isso que Jesus colocou um bode no meio das ovelhas. Porque Mateus 25 diz que ele ia separar as ovelhas do bode. Separou ou não separou? E no dia da Páscoa que eles estavam comendo, Senhor, sou eu? E ele comendo do seu pão. Salmo 41:9. Ele estava lá no dia. Jesus não deu a corda, Jesus não deu a ideia, ele não mandou fazer nada. Ele disse, o que você tem que fazer, faça depressa. Você nasceu para isso. E o Judas foi se enforcar. Por que ele se enforcou? Porque ele estava com muita dívida no banco? Ele estava com depressão. Por que Judas se enforcou? Porque ele traiu Jesus. E a consciência dele pesou tanto, igualzinha de Caim, que matou seu irmão Abel. Quem está vendo aí uma semelhança, hein? Você aplaudir. Assim como há semelhança, sinais e evidências de bodes para você conhecer, também há semelhanças, sinais e evidências de ovelhas, para você saber quem é ovelha. Qual o tema de hoje, Jaque, por favor? Digam todos bem forte. Qual o tema? Para mim, estudioso da Bíblia há mais de 25 anos, conhecedor um pouco da Bíblia, 50 e poucas Bíblias eu tenho. Para mim, vou fazer agora um julgamento, uma analogia. Para mim, o maior sinal, é verdade que a Bíblia fala de vários sinais e várias evidências. Mas para mim, olha o conhecimento que eu tenho. Vocês me conhecem como apóstolo, como profeta, como pastor, como evangelista, como mestre da palavra. Vocês me conhecem. Depois de mais de 25 anos de estudo, todo dia lendo a Bíblia, não é de vez em quando não, todo dia lendo a Bíblia. Para mim, o maior sinal, a maior evidência para saber quem é ovelha está em João capítulo 10. Olha que eu conheço a Bíblia, hein? Essa é a conclusão que eu cheguei.
João, capítulo 10. Diga bem forte: como saber quem é ovelha? Olha que eu conheço um pouco da Bíblia, hein? São mais de 25 anos, precisamente quase 28, 27 e meio, lendo, estudando, por vezes horas e horas e horas, a Bíblia. Não é ler um versículo antes de dormir. 3, 4, 5 horas lendo, entendendo a história, recebendo revelação, crescendo em conhecimento. Cheguei a essa conclusão. Para mim, apóstolo Marcos Gomes, o maior sinal, a maior evidência, a maior prova que fica claro, para ficar claro mesmo, para saber quem é a ovelha, está aqui em João 10. João 10, versículo 24. A maior prova está aqui. João 10, 24. Rodearam-no os judeus e disseram para Jesus: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. Fala logo as claras. João 10, 25. Respondeu Jesus: eu já vos disse, e não credes? Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Agora eu vou mostrar para vocês o que mais ou quase 28 anos de estudo da Bíblia, de leitura da Bíblia, de conhecimento da Bíblia, de entendimento da Bíblia, de discernimento da Bíblia, de revelação da Bíblia e dos mistérios de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês o texto mais forte da Bíblia, que prova, que não deixa dúvida, que deixa claro. É verdade que a Bíblia fala de outros sinais e outras evidências, mas para mim, eu julgo esse ser o maior sinal, a maior evidência de quem de fato é uma ovelha. Está em João 10, 27, onde Jesus disse: as minhas ovelhas. Qual que é o tema de hoje, hein? Qual que é o tema? Para mim está aqui, ó. 28 anos de estudo da Bíblia. Hoje faz 28. Nesses dias. Daqui 10 anos vai fazer 38. Daqui 50 anos não. Hoje. João 10, 27. As minhas ovelhas. Está aqui o maior sinal. Está aqui a prova. A maior prova. Não a única prova. A maior evidência, não a única evidência. É claro que não é a única. Você vai ler a Bíblia e você vai ver várias evidências, vários sinais de quem é a ovelha. Mas para mim essa é a maior, é a mais forte, é a mais firme, é a mais clara. É o que prova. Essa não deixa dúvida. Será que Ciclano era ovelha? Será que Beltrano era ovelha? Ciclano morreu, mas será que era ovelha? Beltrano, será que era ovelha? Está aqui a maior... Alô, vou deixar bem claro, é verdade que a Bíblia tem outros sinais, outras evidências, mas para quem quer ficar em paz, 100% em paz, 100% certeza, 100% convicto que ABCOD era ou é ovelha, está aqui em João 10, 27. O primeiro e maior sinal e evidência, ouvir. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Dá um sinal quem está entendendo. Está entendendo mesmo? O segundo e maior sinal, a segunda e maior evidência, como saber, como conhecer quem é a ovelha? Está aqui, ó. Ouvem minha voz e me seguem. Aqui não tem como errar. Será que Beltrano era ovelha? Aí você vai dizer: eu creio que era ovelha, salvo pela graça. Mas esse eu creio não é 100%. É ou não é verdade? Às vezes você tem 40%, 80%, 10% que era ovelha, 5% que era ovelha.
é uma esperança, né? Mas eu estou falando de 100% convicto. Ovelha, ouve e segue a Jesus. Ovelha, ouve e segue a Jesus. Ovelha nasce e cresce, e antes de morrer, ouve e segue ao Senhor. Essa eu falo que é certeza que era ovelha mesmo, convicta. Essa eu coloco a mão no fogo. Porque se há outros casos que não têm essas evidências de ouvir e seguir, se há outros casos e há, a conclusão vai ser através de um... Quem falou? Discernimento. Não tem outra explicação. Vou falar de novo. Se há outros casos, e há, que você não tem certeza convicta, absoluta, não ouviu e não seguiu, ouviu e seguiu, 100% convicto. Por quê? Porque eu acho não, porque Jesus disse, minhas ovelhas ouvem e seguem. Então eu posso falar convictamente, eu ponho minha mão no fogo, porque Jesus disse que as ovelhas ouvem e seguem. Aí é 100%. Agora, há casos que não ouviu e não seguiu. Então, a conclusão é através de um discernimento. Mas é convicto? Você tem coragem de colocar essa mão no fogo? Mas se ouviu e seguiu, ovelha de Jesus. Tá claro ou não tá claro? Aí você pode colocar a mão no fogo. Tá claro ou não tá claro? Cadê o tema, Jaque? Como saber quem é ovelha? Quantos por cento você quer de resposta? 20%? E será que Beltrano era ovelha? Quanto que você sabe, irmã? Uns 10%. Eu, como apóstolo, meu discernimento é maior. Eu consigo discernir por experiência se é mais de 10% ou não. Eu consigo. Agora, convictamente convicto, certeza convicta, é se ouviu e seguiu. É se ouve e se segue. Abre um parênteses e presta atenção no que eu vou falar. Abre um parênteses. Certeza convicta é se ouve e segue. Certeza convicta, se é ovelha, é se ouve e segue. Abre um parênteses. É verdade que no mundo está cheio de ovelhas que não está ouvindo e nem está seguindo. Porque tem outro texto que diz que já foi reconciliado com Deus em Cristo. Alô? Mas isso aí é um discernimento. Quero saber se você quer uma segurança convicta. Não 10%, 15%. Não 30%, 40%. Mas 100% convicto. Aí, só se o tal está encaixado, que é o meu caso e o de vocês, em João 10:27. Alô? Minha vida, Marcos Gomes, está encaixada em João 10:27. Eu me encaixei em João 10:27. Por quê? Porque eu ouvi e segui. Eu estou ouvindo e estou seguindo. E é o propósito até o fim da minha vida. Como foi o de Paulo, que provou que era ovelha. Alguém diria, mas como é que você prova que Paulo era uma ovelha de Jesus? Porque ele ouviu, seguiu e antes de morrer ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu sou ovelha, sim senhor. Tá claro ou não tá claro? Oh, é verdade que de uma forma genérica Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios 5:18. Isso é uma forma genérica. Não dá para assinar 100% e carimbar. É uma forma genérica. Por quê? Porque no meio desse genérico vai ter bodes.
Por isso que não dá para assinar e carimbar 100%. Que é diferente daquele que ouve e segue. Daquele que ouviu e seguiu. Ah, morreu, mas morreu ouvindo e seguindo. Quem é que está entendendo o que eu estou falando, hein? A ovelha, ela tem escreva isso. A ovelha, ela tem sinais e evidências de ovelha. Ah, eu estou vendo um bicho ali, é um animalzinho, mas eu não sei que animal que é aquele. Aí eu falo, mas dá um beliscão nele, o que ele fez? Miau! Cavalo que não é, né, irmão? Vai eliminando? Não é cavalo, não é elefante, não é galinha, não é galo, não é pintinho, não é passarinho, não é jacaré. Vai eliminando, vai dar uma lista de 1 milhão de bichos. Até você saber, era um gato. Gato, alô, só para você pensar. Eu estou exercitando sua mente, Hebreus 5, faculdades exercitadas. Só para você pensar. Gato vai ter sinais e evidências de gato. O Espírito Santo vai te ajudar a ampliar o entendimento. Cachorro vai ter sinais e evidências de cachorro. Não vou entrar em detalhes. Você não sabe que animal que é? Mas um cavalo vai dar naturalmente sinais e evidências de um cavalo. Só para você ampliar sua mente. Uma ovelha, ela vai dar sinais e evidências de ovelha. Ah, e será que fulano era ovelha? A ovelha vai dar sinais e evidências de ovelha. Agora, não seja radical, extremista e ignorante, como talvez você era no tempo que você estava na lei e no sistema. De pensar ou dizer, 2 pontos, que só é ovelha quem estava dentro da igreja. Porque eu sei que você já pensou isso no passado na lei. Tenho certeza que vocês pensaram isso aí. Na lei, no sistema, não aceitou Jesus, morreu, foi para o inferno. É ou não é verdade? Vocês não pensavam assim na lei, no sistema? Então isso aí não é verdade, não é assim que se julga, não é assim que faz uma analogia séria, verdadeira, não é assim. Uma analogia justa, séria, verdadeira, genuína, não é assim que se faz uma analogia. Porque na lei, como que é numa igreja da lei? Morreu, não estava na igreja, pá, inferno na certa. Não é assim não, irmão. Tá claro? Não é assim que se analisa uma situação. Um juiz não pode julgar uma situação assim. Um rei não pode julgar uma situação dessa forma. Numa conversa, num aconselhamento pastoral, eu vou saber, através do discernimento, que é um dom do Espírito Santo, se é ovelha ou se é bode. Cuidado para você não sair por aí apontando o dedo. Você é um bode mesmo, não tem jeito, hein? Porque o ser humano adora fazer isso aí. Alô? Cuidado, hein? Muito cuidado, hein? Para você não... mais um bode. E aí a pessoa gosta. Aí ela começa, bode. Aí ela chega no espelho, espelho meu, diga se há alguém mais ovelha do que eu. Depois que falou que todo mundo é bode. Não é? Como que é numa igreja da lei? Ainda mais se for pentecostal, como que é? Ouviu rock? Bode. Não é assim? Joga bola, bode também. Bebe cerveja? Puxa, esse que é bode. Foi no cinema? Vixe, bodão. Usou bermuda? Foi na praia? É bode mesmo. Usou biquíni? Não, é bode. Então, as igrejas da lei não têm discernimento e fica dizendo bode. Não é? É ou não é verdade? Então abre em João 7, por favor, lê o verso 24. Para o Espírito Santo te ensinar como julgar corretamente.
João capítulo 7. É um problema esse negócio de ficar chamando os outros de bode, hein? Cuidado, hein? Let's pay attention now, please. Prestem atenção. Cuidado. Para não ficar julgando e julgando errado. Esse que é o problema de julgar. Porque a pessoa não pensa igual você, bode. Não vai onde você vai, bode. Não ora como você ora, não canta como você, bode. Não é assim, abençoado. Ah, a mulher usa calça comprida, bode. Não é assim. Porque na Escócia, homem usa saia, bode. Não é assim que se julga uma situação. É, porque na Escócia o homem usa saia. João 7, 24. Quem já achou, diga amém. O que diz Jesus em João 7, 24? Ele disse assim em João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência. Esse é o problema do ser humano. Que Deus, alô? Que Deus disse para Samuel? Quando o filho de Jessé, Eliabe, o mais velho, o primogênito, quando chegou até Samuel, Samuel olhou para aquele alto, faculdade, formoso, culto, falava várias línguas, né? Então, rico, bonitão, de presença, e por aí vai, né? O Samuel olhou, falou, nossa, mas olha que rapaz, esse que é o escolhido mesmo, hein? Olha o cabelo dele, olha o porte que ele tem, olha quantas línguas ele fala, olha o homem é rico. Tomou uma, meu. Deus falou, Samuel, não atentes para a sua aparência. O homem olha o que está diante dos seus olhos. Eu, o Senhor, olho para o coração. Por isso, irmã, você que é penteca, cabelo comprido ou careca, para Deus não muda nada, tá? Saia de 3,5 metros ou de 500 metros uma saia. Deus, isso aí não... Porque Deus não vê aparência, Deus vê o coração. Tá claro ou não tá claro? Dá um aí pra mim. Ai, mas o meu cabelo faz 55 anos que eu não corto. Fala pra sua irmã, Deus não olha para a aparência. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência. Coloca o dedo no verso 24 e diga, eu não devo julgar segundo a aparência. Alô, o rosto, o modo de andar, o cabelo, a roupa, a posição social. Olha o carro dele, olha a casa dele, olha como ele fala bonito. E por aí vai, né? Diga, eu não devo julgar segundo a aparência. Vá lá em 2 Coríntios 5. Como saber quem é ovelha? Já te dei o maior sinal e a maior evidência. Essa não tem como errar. 2 Coríntios 5. Como saber quem é ovelha? Estou te dando alguns sinais, uma aulinha aí para você saber como discernir, como julgar uma situação. Quem já achou 2 Coríntios 5? Verso 12. 2 Coríntios 5, verso 12. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Será que no tempo de Paulo já tinha os penteca? Não tinha, claro que não tinha. Veio muitos anos depois. Mas é a cara deles, hein? Pastor, você está julgando? Claro que estou julgando. Estou julgando pessoas que julgam errado. De um modo errado. Vou falar de mim. Vou falar de mim. De eu. Eu sou filho de pastor. Nasci numa igreja da lei. Só uma dica, onde se a mulher usasse ramona, sabe o que é ramona? Grampo de cabelo. Você vê como que a igreja é antiga, chamava de ramona. Grampo, sabe grampo de cabelo? Nem usa mais? Esses grampos. Era pecado a mulher usar grampo no cabelo. Só para você ver da igreja que eu vim.
Não podia usar grampo, não podia usar tiara. Tem alguém com tiara aqui hoje? É tiara que fala aquela... Não tem aquela? Uma vez uma irmã falou assim, eu não posso falar o nome dela porque ela está ouvindo, né? Irmã Flora! Minha mãe, isso... Ai, o que foi? Isso é do diabo! Eu falei, ué, minha mãe, o que tem? Minha mãe estava com uma tiara, aquele arquinho de cabelo. Tirou o arquinho. Daqui pra mim, por favor, eu vou ter que mostrar. Traz aqui, Giza, traz aqui. Dá aqui o arquinho, mãe, pelo amor de Deus. minha. Ah, Giza, vem aqui, vou ter que usar você, vem aqui. Quem mandou você pegar o arquinho? A minha mãe, com o arquinho na cabeça. Não é assim que põe? A irmã Flora! Eu falei, nossa, isso é do diabo! Minha mãe, o que foi? Aqui. Parou o som aqui, alô? Alô? Ela pegou o arquinho da cabeça da minha mãe. Isso é do diabo. Até parando o som. Será que é o diabo que não quer que eu falo isso? Irmã Flora, é do diabo. E eu assustei, não sabia o que era. Aqui, ó. Ela pegou o arquinho da minha mãe e fez assim, ó. Olha aqui o chifre, ó. Isso aqui é do diabo. Não é do diabo? Você que está me assistindo em rede nacional, obrigado, Giza. Olha que absurdo que chega a ignorância. Dá um sinal quem entendeu. Eu tive que ouvir, eu tive que ver isso aí. Com a minha mãe. Pegou o arquinho da minha mãe. Do diabo, eu fiquei assim, eu não entendi como do diabo. Aí ela pegou e virou o arquinho. Tá vendo? É do diabo. Aquela mãozinha do WhatsApp. Não acredito, abençoado. 2 Coríntios 5,12, Paulo está falando com quem se gloria na aparência. Por que eu estou lendo esses textos? Porque você não vai conhecer nunca uma ovelha ou um bode pela sua aparência. Então diga bem forte, eu não devo julgar pela aparência. Para terminar, porque eu já falei o que eu precisava falar. Era o João 10:27. Cadê o tema, Jaque? É a maior evidência, é o maior sinal concreto, 100% convicto. Convicto, não tem como errar. Nasce, cresce, ouve e começa a seguir. Morreu, não tem problema que morreu. Mas provou, 100% convicto, que era ovelha. Ouviu a Jesus e seguiu a Jesus. Não seguiu Buda, não seguiu Maomé, não seguiu Alá, nem ali, nem acolá. Seguiu Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Essa frase eu quero que vocês digam e escrevam para terminar. Diga comigo: ovelhas darão sinais e evidências de ovelhas. Digam, bodes darão sinais e evidências de bodes. Quais sinais e quais evidências para terminar em 2 minutos? Mateus capítulo 7. Tema de hoje: como saber quem é ovelha? Uma dica eu posso dar. A maioria é. Já não tá bom? Como é que eu sei que é a maioria? Eu fiz uma conta. Eu fiz uma continha. Apocalipse 12. A terça parte dos anjos foram expulsos do céu. A terça parte. O que quer dizer a terça parte? Uma parte de 3. Terça parte, ó. 1, 2, 3. A terça parte eram bodes. Quantas partes sobrou? Então a maioria é ovelha. Já não ajuda? Já não ajuda a entender? Aí vem o pessimista, né? Pastor, mas vai que eu tô no... irmã, pelo amor de Deus, né? Caramba, meu, tem 12. Um só é bode. Você vai ser esse um?
A terça parte, uma parte de 3 eram filhos da perdição. 2 partes, ovelhas, filhos da salvação. Outro exemplo, Jesus escolheu 12, apenas 1 era filho da perdição. Pelo amor de Deus, irmão, você no meio de 12, você que vai ser o bode? Você no meio de 12, você vai ser o bode? Bodes dão sinais e evidências de bodes. Por exemplo, Mateus 7, versículo 15 em diante. Para terminar a ministração de hoje. Mateus 7,15. Acautelai-vos, ou seja, cuidado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Se existem falsos profetas, é porque existem verdadeiros profetas. Amém? Os dois lados da moeda. Se existem bodes, é porque existem ovelhas. Se existem ovelhas, existem bodes. Se tem profetas verdadeiros, haverá falsos profetas. Tá claro? É preciso tomar cuidado, então. É você que tem que tomar cuidado. Eu tomo cuidado na minha vida e você na sua vida. Eu não tenho como fazer isso por você, porque você tem sua vida, seu dia a dia. Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçado no quê? Em jacaré? Disfarçado no quê? Em ovelhas. Mas interiormente não são ovelhas, são lobos devoradores. Então diga bem forte, como saber então? Cadê o tema, Jaque? Diga, como saber quem é a ovelha? Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu não falei aqui, abençoado, que ovelhas dão sinais e evidências de ovelhas. Se você ler Gálatas 5, você vai ver lá, ó, fruto do Espírito: bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São sinais e evidências de ovelhas. Mateus 7,16. Pelos seus frutos conhecereis. Aí Jesus deu um exemplo. Colhem-se uvas dos espinheiros. Quem já viu plantação de uva? Parreira. Aquela parreira assim, dá cachos de uva. Você não vai num espinheiro colher uva, abençoado. O que Jesus está dizendo? Ovelha vai ter fruto de ovelha e bode vai ter fruto de bode. Alô, tá claro ou não tá claro? Mateus 7,16. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Às vezes a pessoa não confessou Jesus. Vou te ajudar, tá? Vou te ajudar. Às vezes a pessoa não confessou Jesus. Às vezes a pessoa não está numa igreja cristã. Às vezes a pessoa não lê a Bíblia. Mas ela exala bons frutos. É um discernimento. 80%, 90% tal. 100% convicto. Aí é João 10, 27. Tá claro ou não tá claro? Para terminar. João não. Mateus 7, 17. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus, ué. Não tá claro, mesmo? Tá claro ou não tá claro? Mateus 7, 18. Não pode. Diga, não tem como. Não pode a árvore boa produzir maus frutos. Em outras palavras, não tem como a ovelha ter frutos de bodes. 18. Nem a árvore má produzir frutos bons. Em outras palavras, o bode não tem como dar fruto de ovelha, porque gato mia e cachorro late. Um é um, outro é outro. Tá claro ou não tá claro? Já viu o gato relinchando? E já viu o cavalo miando? Tá claro ou não tá claro que um é um, outro é outro? Então diga comigo, cada árvore produz fruto segundo a sua espécie. Diga, laranjeiras, laranja. Limoeiro, limão. Ovelhas, fruto de ovelha. Bodes, fruto e sinais de bodes. Alô? Terminando, Mateus 7, 19.
toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. O que ele diz? O que ele diz? O que ele está falando? Ele está falando o que Paulo diz em Romanos 9. Nasce para a perdição, vaso de desonra, preparado para a perdição, é cortado e lançado no fogo. Está claro ou não está claro? É isso que Jesus está falando. Alô, Jesus está citando Romanos 9. Mateus 7, 20. Portanto, irmãos, diga bem forte, pelos seus frutos os conhecereis. Ah, mas tem uma pessoa lá que sempre fala, Senhor, Senhor. Eu conheço um lá que ele, olha, há muitos anos que eu vejo ele falar, Senhor, Senhor. Aí Jesus disse, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Outro sinal de ovelha, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Alô, quem pegou essa? Eu não falei que a Bíblia está cheia de evidências, sinais de quem é ovelha? Mais um sinal, diga, quem faz a vontade de Deus é um grande sinal de ser ovelha. Oh, quem entendeu? Estou terminando. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ele fala, e daí? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Interessante, hein? Nunca vos conheci. Diga comigo, para quem Jesus vai falar isso? A resposta está em Mateus 25. Abre aí para terminar. Nunca vos conheci porque vocês viveram praticando iniquidade? Ué, ovelha não vai nascer, crescer e morrer praticando iniquidade. É ou não é verdade? Então para quem que Jesus vai falar isso, hein? Mateus 25, para terminar em 1 minuto. Mateus 25, quem já achou, diga amém. Mateus 25, 33. O tema já que pode deixar lá para terminar. O tema, como saber quem é ovelha? Nós sabemos que existem ovelhas. Cremos que somos ovelhas. Posso ouvir um amém? Amém. Por sinais e evidências que já demos e frutos, cremos que somos ovelhas. Posso ouvir um amém? Mas como saber quem é ovelha? Mateus 25, 33. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. 34. Então ele dirá, o rei, aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Palavra de Jesus para as ovelhas. Vira a moeda. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. De conformidade com o verso 33, os que estão à esquerda são os bodes. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46. Mateus 25, 46. E irão estes quem? O justo, as ovelhas. Desculpa. E irão estes para o castigo eterno, que são os bodes, desculpa. Mas os justos para a vida eterna. Então Jesus deixou registrado qual o final dos bodes, castigo eterno, e qual o final das ovelhas, que é a vida eterna. Na terra, convivendo com as pessoas, homens e mulheres, ricos ou pobres, o Espírito Santo vai nos dando discernimento para conhecer quem é quem pelos seus frutos. Mas fruto convicto mesmo, 100% convicto para saber que é ovelha mesmo, é João 10, 27, onde Jesus disse, minhas ovelhas
ouvem a minha voz e me seguem. Se tem ovelhas aqui nessa noite, podem aplaudir ao seu Senhor de todo o seu coração, porque você ouve o Senhor e segue o Senhor. Glória a Deus pela sua vida.